Santo dia, amados irmãos e irmãs, paz e bem da parte de Deus, nosso Senhor. E hoje nós vamos meditar mais uma palavra de Deus, não é? O que mudaram do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Hoje nós vamos rezar a parte 2, né, desse tema que eu postei. Vou postando assim tudo que eu for encontrando aqui na palavra de Deus, que foi mudado do antigo para o novo, eu vou postando aqui para vocês. E a leitura de hoje está em Levítico 13, versículo do 1 em diante. E eu vou ler aqui para vocês, né? Deixa eu colocar aqui o celular, porque estou aqui com... Pronto. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, visíveis e os invisíveis, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre das suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. A lepra humana. Levítico 13, versículo do 1 em diante. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: quando alguém tiver na pele do corpo algum tumor, erupção ou mancha branca brilhosa com aparência de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um de seus filhos sacerdotes. O sacerdote examinará a mancha na pele do corpo. Se os pelos da mancha se tornarem brancos e a parte afetada aparecer mais afundada que o resto da pele do corpo, é mancha de lepra. Após examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro. Versículo 45. O homem atingido de lepra andará com as vestes rasgadas, os cabelos soltos e a barba coberta, gritando: impuro, impuro, durante todo o tempo em que estiver contaminado de lepra. Será impuro, habitará a sós e terá sua morada fora do acampamento. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vejamos, amados irmãos e irmãs, que aqui no Antigo Testamento, as pessoas que tinham lepra eram consideradas impuras. Elas teriam que se afastar das pessoas e andar com um sininho tocando para que todas as pessoas que ela encontrasse pelo caminho fugissem delas. A lepra era impura. A pessoa se tornava uma pessoa infeliz, abandonada por tudo e por todos. Essas pessoas, imagina você estar doente, imagina você estar cheio de dor e não ter ninguém para cuidar de você. Como era triste a vida dessas pessoas e consideradas impuras. E nós vamos agora ler a passagem que está aqui, ó, em Marcos. Deixa eu achar aqui. Em Marcos. São Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 48. Versículo 40. Como é o Evangelho, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Que eu entenda, que eu proclame, que eu viva e que eu guarde a sua santa palavra, Senhor.
Um leproso aproximou-se de Jesus e de joelhos suplicava-lhe: Se queres, tenho o poder de purificar-me. Jesus encheu-se de compaixão e estendeu a mão sobre ele e tocou, dizendo: Eu quero, fica purificado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. Jesus, com severidade, despediu-se e recomendou-lhe: Não contes nada a ninguém, mas vai mostrar-se aos sacerdote e apresenta por tua purificação a oferenda escrita por Moisés. Isso lhes servirá de testemunho. Ele, porém, assim que partiu, começou a proclamar e a divulgar muito este acontecido, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade. Ele ficava fora em lugares desertos, mas de toda parte vinham a ele. Vejamos que aquele leproso do Antigo Testamento, que era abandonado, que era sujo, considerado impuro, veio até Jesus, se ajoelhou diante dele e se humilhou e confessou os seus pecados bem ali. No seu coração, Jesus sabia todo o arrependimento que ele tinha dos seus pecados. E disse: Senhor, se queres, podes curar-me. Jesus, vendo o coração daquele homem, a agonia, o sofrimento que ele vivia, o desprezo, Jesus disse: sim, eu quero, fica curado. Jesus tocou naquele homem, coisa que era proibido no Antigo Testamento. Por lei era proibido, porque foi o próprio Deus que deu essa lei a Moisés, que deixassem essas pessoas sozinhas com aquele sino, gritando ainda: sou impuro, sou impuro, e as pessoas gritando: impuro, impuro. Veja como Jesus veio para mudar. Jesus muda tudo. Jesus muda a tristeza para a alegria, a impureza para a pureza. Só depende de nós, só depende do nosso arrependimento. Então não importa o tamanho do nosso pecado, o importante é a gente se ajoelhar diante de Deus e nos arrepender dos nossos pecados. E aqui, amados irmãos e irmãs, em Levítico capítulo 14 em diante, em 14 até o 32, vai explicar como era que purificavam a lepra. Muitas coisas. Então, quem quiser, pega a Bíblia e leia. Levítico, capítulo 14, do 1 ao 32. Porque aqui está explicando tudo. Só que no Novo Testamento já foi o próprio Jesus que purificou aquele homem. Acredito eu que muitas pessoas deveriam ter falado para ele: não, Jesus, não chega perto, que ele é impuro. E quando Jesus chegou, tocou e ele foi purificado, as pessoas viram o poder que Jesus tinha sobre qualquer doença, porque ele foi aquele que veio para nos purificar, para limpar os nossos pecados, para limpar as nossas impurezas. Que Jesus possa também, nestes dias de hoje, limpar-nos de todas as nossas enfermidades. Que Jesus possa tocar sobre nós pela nossa fé. Que nós possamos dizer: Senhor, eu quero.
Se queres, pode curar-nos dessa doença, daquela doença. E Jesus vai dizer, eu quero. Fiques curado. Jesus pode curar. Jesus é o mesmo do Antigo Testamento. É o mesmo do Novo Testamento, porque Jesus já existia. Porque Jesus é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Então Jesus curou antes, cura hoje, cura amanhã e curará sempre. Pela nossa fé nele. Então se credes, verá a glória de Deus. Ele tem poder de ressuscitar mortos. Ele tem poder de ressuscitar a nossa fé. Então, amados irmãos e irmãs, a diferença do Antigo Testamento para o Novo é isso. A misericórdia de Deus, a misericórdia de Jesus. Jesus veio na terra justamente para viver tudo que nós vivemos. Sofrer nossas dores, sofrer nossas tentações. E ele viu como a gente tem que lutar para salvar nossa alma. E daí veio a misericórdia de Deus. E foi pela misericórdia que ele curou a lepra desse homem. Ele se compadeceu da dor dele. Vejamos que no capítulo 5 do segundo livro dos Reis, tem a história de Naamã. Naamã chegou com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu mandou um mensageiro para dizer, vai lavar-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne será curada e ficarás limpo. Naamã irritou-se e foi embora zangado, dizendo, eu pensava que ele sairia para me receber e que de pé invocaria o nome do Senhor Deus e que tocaria com a sua mão o lugar da lepra e me curaria. Será que os outros rios não são melhores do que o rio Jordão? Então ele quis se engrandecer, quis se envaidecer. Mas aí os empregados dele disseram, e se ele tivesse tido mandado fazer algo impossível, você não teria feito o impossível? Por que você não faz alguma coisa que ele manda, o que é tão simples? Só tomar banho, só se lavar 7 vezes. Quer dizer, pular no rio, se levantar, pular no rio, se levantar por 7 vezes. E assim ele pensou e disse, não, eu vou fazer. Então, a fé dele, nesse caso, ela foi pouca, porque ele não acreditou na intercessão de Eliseu. Porque Eliseu, ele intercedia a Deus, ele falava com o próprio Deus, e Deus mandou que ele fizesse isso. Eliseu não precisava estar ali para que ele fosse curado. Bastava Deus. Deus é o Deus do invisível, nós não precisamos ver Ele para que nós sejamos curados. Então basta a gente ter fé, pedir a Deus a cura e acreditar que Deus tudo pode realizar na nossa vida. Eliseu obedeceu por causa dos conselhos dos seus empregados e ficou puro, né? Diz a palavra que a pele dele ficou tão limpa e macia como de um bebê, para mostrar que Deus ele não faz uma obra pela metade, ele faz a obra completa. E também, amados, que nós também podemos interceder uns pelos outros. Eliseu intercedeu por Naamã ao próprio Deus. Nós também podemos interceder pelos nossos entes queridos que estão doentes ao próprio Deus. Basta nós obedecermos os seus mandamentos, ser justos, e Deus ouvirá a nossa oração, né? A palavra de Deus vai dizer que a oração do justo sobe até o céu e de lá não desce enquanto Deus não escutá-la. Então, se você é uma pessoa justa, que vive os mandamentos de Deus,
O que você pedir em nome de Jesus será ouvido. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus possa curar a nossa lepra. A lepra da falta de fé, a lepra das ganâncias, a lepra de não colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Que Deus possa nos ajudar a acreditar, a confiar e a ter fé, que Ele tudo pode e que eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a minha vida. E você que assistiu até aqui, deixa o joinha, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ter acesso à palavra de Deus. Amém? Um cheirinho no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo, se assim o Senhor Deus nos permitir. E vamos ver o que Deus prepara no próximo vídeo. O que é que Deus quer nos falar no próximo vídeo. Amém? Tchau, tchau.